Este é o podcast Conta Pra Nós. Hoje nós iremos gravar mais um episódio desse podcast que já virou sinônimo de muitos resultados positivos aqui na cidade. Muita galera que já assistiu aos nossos episódios anteriores, pegaram os insights dos entrevistados, aplicaram nas suas empresas e estão colhendo resultados. Isso nos deixa muito felizes. Agradecer em primeiro lugar ao nosso patrocinador, a Rendiquiss, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. E hoje nós vamos bater um papo com Arthur Barão. O Arthur é fundador da Barão Contábil e da Barão Med. Ele é contador e empresário com mais de 15 anos de atuação no mercado contábil. É especialista em gestão tributária pela Unopar e em perícia contábil e auditoria pela UEL. Hoje, ele lidera iniciativas voltadas à gestão financeira e tributária para médicos e profissionais da saúde, unindo visão técnica e espírito empreendedor. Arthur, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Agradeço muito o convite. E é uma satisfação estar aqui propagando informações, contando um pouquinho da nossa história, que isso possa de fato contribuir para outras pessoas. Legal. Arthur, se você tivesse que se apresentar em uma frase para alguém que nunca ouviu falar de você, que frase seria essa? Cara, eu sempre me posiciono como um empresário contábil que escolheu o público médico para auxiliar, né? Pessoas que cuidam tanto da vida de outras pessoas a também ter uma qualidade de vida através do meu trabalho, que a rotina financeira e contábil reflete diretamente nisso. Então, esse é o meu propósito aí, é o meu foco de trabalho. Legal. Arthur, fala um pouquinho de você. Você é daqui de Londrina, de onde que você é? Sou mato-grossense, nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, mas cresci aqui na região, cresci em 1º de Maio, uma cidade aqui próximo de Londrina, e vim fazer faculdade para cá e fiz a minha vida profissional e familiar aqui também. Legal. E quando as pessoas te conhecem, assim, Arthur, qual que é a primeira impressão que você gostaria que as pessoas tivessem de você? Hoje você é um empresário de sucesso, mas o que está por trás desse empresário de sucesso? Olha, o que está por trás é muita busca de crescimento. Eu sempre falo que o querer é metade do caminho. Então, eu sempre quis muito crescer e busquei muito isso. Então, por trás está uma pessoa que começou do zero ali mesmo, tanto para buscar o estudo, para vir atrás, vir estudar em Londrina e começar a empresa. Então, sempre fui muito positivo nesse sentido. Então, está uma pessoa que é muito esforçada nisso. Então, isso serve muito para outros empresários também, que muitas vezes passa 1, 2, 3 anos e já desanima do negócio, às vezes não dá certo, então é uma jornada, né? Então, essa pessoa sou eu aí de buscar sempre e não desistir, ser muito positivo. Legal. E como que nasceu, Arthur, a ideia de criar a Barão Contábil e depois a Barão Med? Quando eu iniciei a contabilidade lá em 2008 na Unifil, né, o curso de contabilidade, eu não tinha um foco exato de abrir uma empresa, um escritório de contabilidade, que é o termo mais comum que as pessoas tratam esse tipo de empresa. Eu pensava em concurso público, pensava em outros segmentos, mas isso foi acontecendo, né? Então, eu sempre tive um sonho de ser policial militar, lá na adolescência e tudo mais. Então, foi uma época que eu busquei ficar dedicado para isso, e aí foram aparecendo alguns serviços que me levaram a querer abrir o escritório. Então, foi uma consequência de ter uma renda, de começar a atuação, e as coisas foram ganhando corpo a partir disso. Então, lá em 2012, a gente começou a atender 2, 3 clientes, atendi em casa, eu e a minha sócia e minha esposa, começamos a atender depois das 6, faziam outras rotinas, e aí a empresa contábil em si começou a existir, e aí depois de um tempo eu entendi que esse era o foco, esse era o meu futuro, e aí desisti da ideia de ser policial, né? Tinha passado num concurso na época, fiquei esperando para fazer o TAF e tudo mais, e aí foquei em outra coisa e deu certo a empresa contábil. Esse foi o início ali, né? Como começou. Legal. E quais foram os desafios desse começo? Olha, nós ficamos ali de 2012 até 2017 aproximadamente com uma carteira de clientes pequena. Então, é aquilo que eu falei no início. O tempo de maturidade do negócio demora um pouquinho para acontecer. Então, nós ficamos nesse período com uma quantidade de empresas de 50, 60 clientes, mas nós tínhamos uma parceria também desses clientes que a gente pagava um percentual para uma outra pessoa que passou a carteira e tudo mais. Então, não era uma renda que suportava aquilo que a gente precisava. E até chegou um período em 2017 ali que a gente quase parou de fato de trabalhar. Olha, está começando mais a gente ir para uma outra linha, atuar de uma outra forma do que manter o escritório de contabilidade.
mas graças a Deus não foi o que aconteceu e a partir desse período a gente começou a deslanchar, começou a nichar e atender o público médico também, e aí as coisas começaram a acontecer. Então a Barão Contabilidade, que era o que nós usávamos, né, de nomenclatura, que é o meu sobrenome, desde 2012 até 2017, ela vem numa cadência de crescimento baixa, né, e depois ela começou a deslanchar. E como que surgiu a ideia de nichar no atendimento para médicos? Nós atendíamos esse público empresarial no geral. Então, como eu disse, lá de 2012 até 2017, 2018 ali, essa carteira não foi crescendo de uma forma tão exponencial. E a partir de 2018, aí nós começamos a ter um primeiro atendimento ao público médico, mas longe de querer nichar ou de ter essa visão de negócio que a gente tem hoje. Então, são 3 pessoas aí que são pessoas chaves no nosso negócio, que a gente é muito grato, né? Então, o primeiro médico que eu atendi foi o João Pompermayer, que é aqui de Londrina. Mas ele não era uma rotina de clínica, ele atendia na parte de exames de imagens. Depois a doutora Isabela Funfas, que já era uma amiga pessoal nossa e sou inclusive padrinho de casamento dela. Então essas 2 pessoas iniciaram, mas ainda não tinha uma escala, não tinha um crescimento nessa área. E aí depois a doutora Célia Saragava, né, ela começou de fato nos ajudar a deslanchar essa questão de atendimento ao público médico. Então, nós iniciamos um atendimento com os formandos da PUC, na época, em 2018, através da doutora Célia, e aí a gente começou, de fato, a ter um crescimento exponencial de 2018 em diante. E aí sim eu comecei a ter o olhar para nichar o negócio. Então, nós somos de 2018, começando a atender o público médico, crescendo ali ano a ano. E em 2022 para 2023 eu comecei a ter essa sensação de que, olha, faz mais sentido a gente trabalhar especificamente com o público médico do que com a parte empresarial. Só que ainda assim foi um conflito ali, porque você fica apegado. Pô, eu comecei aqui na base empresarial, tenho clientes de vários anos que eu atendo. E aí a gente em 2023 para 2024 a gente tomou a decisão, repassamos a nossa carteira empresarial para um outro colega contador e aí 100% nichado. Nós mudamos a característica do nome, que era Barão Contabilidade, passou a ser Barão Med, Contabilidade para Médicos, e aí é o que está hoje, a gente está com quase 900 clientes médicos na base, né, e a nossa expectativa até o final do ano é chegar a 1.000 médicos na base, que a gente tem esse crescimento exponencial. Ano passado a gente fechou 280 novos clientes, nós já passamos de 200 agora em 2025 e temos essa expectativa até o final do ano também desse crescimento. Então, está acontecendo já. Maravilha. Né? Maravilha. Uma característica importante que potencializa isso é o entendimento de que nós temos uma empresa. Até eu falei, a maioria das pessoas no ramo de contabilidade usam o termo escritório de contabilidade. E eu parei há um tempo de entender dessa forma, porque nós somos uma empresa de contabilidade. Nós temos toda a estruturação, os setores, o entendimento de crescimento, e não só... um escritório de contabilidade muitas vezes não tem a visão de crescimento, ou só cresce com indicações que são baixas em quantidade. Então, não, a gente estruturou, nós temos um setor comercial. Então, a nível regional aqui, são pouquíssimos empresários contábeis que têm essa visão, que têm um setor comercial interno, que têm uma rotina de marketing interna. Então, o nosso foco é em crescimento e isso faz parte total do negócio. Esse é o que muda o jogo, muitas vezes. Uhum. Que conselho você daria para aquele jovem que está lá fazendo faculdade ainda, que está sem um rumo ainda para quando sair da faculdade de contabilidade ou qualquer que seja a faculdade que ele esteja fazendo e esteja pensando em empreender? Legal. Hoje o segmento contábil, na verdade sempre foi assim, né? A formação contábil te dá muitas possibilidades de atuação. Então, quando a pessoa sai da faculdade, ela se depara com um mercado de trabalho que é muito amplo. Mas eu acho que se a pessoa tiver a intenção de empreender e de buscar esse crescimento, talvez essa questão da segmentação, ou de se especializar em uma área e ter um relacionamento muito próximo com esse público, ao meu ver, faz muita diferença. Né? Não que o termo de profissionais generalistas seja algo ruim, né? Eu respeito muito, porque eu também comecei dessa forma atendendo todos os nichos. Mas para mim o crescimento aconteceu quando eu potencializei o nicho de mercado que eu escolhi. Então acho que para essas pessoas já olharem com carinho para isso, então, e se especializarem naquilo que gostam de atender, que tem um relacionamento ou que entendam um pouco do assunto, que sintam facilidade para isso, é um grande diferencial. Uhum. E Arthur, quais são os erros mais comuns que os médicos cometem quando se trata de finanças? Olha, existem muitos erros porque é um público que investe muito para que consiga se formar. Então, sendo em faculdade particular ou mesmo em pública, o custo para que você se mantenha 6 anos estudando de uma forma integral. Então, isso é custoso mesmo particular ou na rede pública, né?
E essa pessoa, muitas vezes, quando ela sai da faculdade, ela se depara com um mercado de trabalho que remunera bem. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, o médico ganha bem. Beleza, ganha bem, precisa ganhar mesmo, está lidando com vidas, e ele investiu muito para estar ali. E aí, quando acontece esse momento, então o médico vem para o mercado de trabalho ganhando 10, 15, 20 mil ali na rotina de plantões, e aí esse é um momento crucial, porque eu sempre brinco, a pessoa sai da faculdade, às vezes dá entrada numa BM, numa Mercedes, depois vê como é que paga, né, através de plantões, por exemplo. Então essa organização ela é importante. E aí um erro que acontece muito é, a pessoa começa ganhando bem, e aí ela faz algumas contas, entra em algumas dívidas, financiamento de alguma coisa, e aí depois para ela sair disso fica complicado. Porque nem sempre ela vai estar à disposição para conseguir plantões, ou ela vai entrar em outro ciclo da vida dela de residência, de especialização, que ela vai ter uma renda menor. Então essa organização, esse é um dos erros que acontece a falta dessa organização e desse planejamento, né? E quando a pessoa também já está com a rotina de PJ, mistura a movimentação financeira, né? O que acontece muito também são casos de uma espécie de uma dependência financeira. Então, imagina uma família que investiu ali muito para que aquela pessoa se formasse em medicina. Tem alguns momentos a pessoa tem uma espécie de uma dependência, as pessoas têm uma espécie de uma dependência emocional. Agora você se formou em medicina, precisa ajudar a família. Então, isso acontece em alguns casos também. Uhum. Então, sem planejamento, isso tornam-se erros que, infelizmente, impactam na rotina da pessoa. E como que a Barão Med, né, como que você hoje ajuda esses médicos a organizar suas finanças? Como, por exemplo, pagar menos impostos, estruturar a clínica, investir melhor? Como é que vocês... Nós fazemos sempre o primeiro contato que nós temos com os grupos é uma espécie de uma consultoria mesmo. Nem fala que é uma reunião. É um momento que a gente passa é uma reunião de 1h30, pelo menos ali, com uma infinidade de detalhes que precisa se preparar. Porque esse médico ele não tem, na maioria das faculdades, um preparo para entrar no mercado de trabalho. Então, muito além só do que falar de qual imposto ele vai pagar, de qual a melhor forma de pagar imposto, que nós, como especialistas no assunto, temos aí as estratégias aplicadas, né, que são viáveis para eles, nós trazemos informações de mercado, como funciona a forma de contratação, para que essa pessoa não caia em ciladas aí, entre em sociedades, entre em formatos que são prejudiciais. E também tentamos ajudar no sentido de trazer exemplos. A gente tem quase 900 clientes, então a gente faz eventos trazendo outros médicos que já são mais experientes, que trazem dica para essas pessoas. Então, a gente busca sempre estar envolvido para contribuir na rotina geral dele, não só também na rotina de finanças, né? Que para nós já é o início ali, já é o básico, né? Então a gente reforça todos esses pontos e tenta auxiliá-lo na rotina que ele vai entrar também. E qual que é o perfil dos clientes, né, que vocês têm hoje? É aquele médico que ele entendeu que ele precisa fazer um planejamento financeiro, né? Ou o cara já te procura, olha, eu tô com as minhas finanças todas bagunçadas, como é que é? Nós temos 2 perfis, né? Como eu falei, a gente pega esse médico que está iniciando, então a gente já traz para ele um direcionamento para que ele possa não chegar nesse nível de desorganização. Então a gente já contribui desde o início. E tem o médico que a gente pega no meio do caminho, que já está numa rotina, que não nos conheceu antes. E aí sim esse médico que vem mais desesperado, mais desorganizado. E a gente contribui para essa organização, essa regularização do negócio dele. Então, médicos de início de carreira, médicos que já terminaram uma residência médica, que estão buscando abrir uma clínica, que estão buscando alavancar os negócios na especialidade que ele escolheu. Então são momentos diferentes da vida, mas que todos precisam de uma orientação. Porque todas essas etapas eles estão passando de uma forma inédita, digamos assim. É um momento novo para eles abrir uma clínica, é um momento novo começar um plantão. Então a gente está sempre contribuindo para que eles tenham esse respaldo, esse suporte. Fala pra gente, sem citar nomes, é claro, mas assim, de cases de sucesso, né? Que contaram com a assessoria de vocês e contam com a assessoria de vocês, que chegou no momento meio atrapalhado e hoje está tudo caminhando certinho. Sim, temos diversos casos, né? Que bom. Eu já atendi um público que tinha uma PJ num formato de tributação errado. Uhum. Isso acontece diversas vezes, tá? Ao longo do ano. Essa pessoa vem de uma outra contabilidade que não tem esse detalhamento e a pessoa paga muitos impostos a mais. Então, já tive casos de redução de 20, 30 mil reais ao ano. Então, a pessoa poderia ter comprado aí, dar entrada num carro, feito alguma coisa com esse dinheiro. E a pessoa fica extremamente decepcionada quando a gente apresenta aquilo, não com a Barão Med, mas com quem não trouxe essa orientação prévia para essas pessoas, né? Então, é bem impactante quando eu percebo, poxa vida, eu devia ter conhecido vocês antes. Uhum. Olha o diferencial que isso está trazendo. Poderia estar investindo isso no meu filho, na minha esposa, numa viagem, né? Nós temos também casos de aconselhamentos que a gente teve recente, inclusive de sociedades
né, de pessoas que querem investir, muitas vezes absorvem muito do médico sem estar na atividade, não contribuem para o negócio. Então a gente entra, informa o médico que às vezes ele precisa de dinheiro, mas esse dinheiro pode vir do banco, não precisa vir de um investidor que não vai contribuir para o negócio. Então essa parte de uma forma consultiva, de orientação, como a gente já viu diversos negócios acontecerem similares, em alguns momentos darem errado, a gente traz essa bagagem para contribuir. Então são casos que acontecem na rotina e não foi só um, foram vários que são parecidos. Uhum. E é um diferencial para a vida da pessoa, né? Com certeza, com certeza. Existe algum mito sobre dinheiro e médicos que você gostaria aqui de quebrar, de desmistificar? Muita gente fala que médico não sabe lidar com dinheiro, né? Então, eu acho que é um mito, né? Ele precisa de um direcionamento, como todo mundo precisa. Sim. Né? Então, às vezes a pessoa acha que eu já entendo desse assunto, eu me organizo bem, mas se você tivesse passado pela mesma rotina que ele, de ter investido muito e do nada ter uma renda alta, você também teria um momento ali de sair da linha ou de não compreender aquele momento para planejamento. Então, eu vejo como um mito, defendo muito os médicos, né? Então, as pessoas têm essa forma de falar, esse mito, e eu não acredito nessa fala. Seria um pouco do deslumbre, a pessoa fica deslumbrada, né? De repente ela só gastou durante a faculdade. Exato, você falou, falou, investimento, né? Aí começa a ganhar lá 15, 20, 30 mil. Isso acontece porque ela tem várias expectativas, tanto da própria atuação, que você lidar com um paciente que está com um problema na sua frente, está sozinho naquele momento, não está mais com um professor, com um colega que está auxiliando, já é um alto nível de estresse ou de ansiedade. E aí, uma vez que você começa a ter uma renda alta, de alguma forma você tem o sentimento, agora eu mereço, porque eu passei 6 anos ali que eu, né, corri atrás, agora eu mereço que eu tenha essa renda tal. Então, mas esse planejamento é importante. Então, uma dica que a gente sempre traz: o médico se forma e geralmente busca uma especialização, uma residência médica. Então ele começa ganhando 10, 15, 20 mil. Ele entra na residência médica, a bolsa de estudos que ele vai receber é de 4.106,09. Então, se eu estou tendo uma renda de 20 mil e eu caio para 4 mil, ainda tem desconto de INSS, vai para uns 3.600, olha o impacto que isso traz. Entendeu? Então, se você não tiver talvez uma orientação disso previamente e você compromete a sua renda, eu já vi pessoas saírem da residência porque passaram na prova, que é muito difícil na maioria das vezes, são pouquíssimas vagas para cada especialidade, e não permaneceram por questões financeiras, porque a família tinha compromissos que ela adiou aquele sonho de ter uma especialidade para tentar em outro momento, porque tinha que ter renda. Então, assim, isso impacta diretamente. Então, essa falta de planejamento é muito, muito impactante na rotina deles. Arthur, como que você enxerga o futuro da contabilidade especializada? Eu acho que esse é o único futuro na prática, tá? Porque o fato da pessoa ser generalista, ela não vai conseguir absorver o máximo de conteúdo para poder gerar um serviço de uma excelência para aquele cliente. Ele vai estar sempre correndo atrás das informações, mas ele vai estar sempre atrás de alguém que já está focado naquilo. Alguém que está acompanhando o público, que participa de alterações de legislação, que está antenado. Eu brinco muito que tem gente que não sabe, às vezes, o termo residência médica. Acho que é a casa do médico. Até tem um vídeo de um vereador de Foz do Iguaçu falando sobre residência médica, achando um cúmulo ter que pagar algo para os médicos nesse sentido, como se os médicos morassem dentro do hospital. Para eles é mais ou menos isso mesmo, né? Eles não saem do hospital na residência. Mas olha a falta de entendimento que as pessoas têm. Então eu trago esse exemplo para uma questão contábil. Então, se você que atua na parte de imobiliária, se você não tiver alguém que te atenda, que entenda os termos que você usa no dia a dia, que saiba, meu cliente que tem uma hold, que está fazendo uma compra, uma venda, impacta em ganho de capital, não impacta. Se essa pessoa não souber te orientar da forma correta, você vai procurar alguém que saiba fazer isso. Então, ela pode até fazer o básico do fechamento mensal e tudo mais. Mas se você não tiver uma conversa que você sinta segurança, isso vai te conduzir para uma outra pessoa que traga isso. Então, essa segmentação, ao meu ver, é um ponto extremamente importante e é o que vai trazer aí para o futuro da contabilidade o sucesso para as pessoas que focarem nisso. Sou muito defensor aí da segmentação. E fui até um pouco, não digo criticado, mas muito questionado quando a gente optou em fazer isso, de segmentar. As pessoas falam, você vai colocar os ovos todos no mesmo cesto e tudo mais, né? Mas eu falo assim, tem coisas que não vão acabar. Se o médico ele não tiver uma atuação hoje da forma com CNPJ, de alguma forma ele vai atender, de alguma forma ele vai ter renda. E eu estou atendendo ele no que ele precisar, na organização financeira, na rotina de livro caixa, na parte da PJ, na rotina das clínicas. Então não foi uma segmentação
não pensada. Eu enxergo esse movimento, essa profissão, sem possibilidade de acabar um dia, né? Então, quando você vai pensar em segmentar também, olha para esse ponto, né? É uma coisa que está, né, há um tempo atrás, vou investir em segmentação para locadora de vídeo. Uma hora isso estava tendendo a acabar. Não era sabido que aconteceria, mas existem sinais que você vai percebendo, sim, ao longo do tempo. Então, você vai olhando para a segmentação. Uma coisa importante da segmentação também é você ter essa proximidade. Então, na minha carteira de clientes, eu já tenho aqui 10 corretores. Então, você já tem uma tendência a lidar com esse público, já conhece um pouco, então tenta migrar para isso, entendeu? Não vai começar uma segmentação de algo que você não conhece do zero. Aí você vai sofrer um pouquinho também, né? Entendi. Você ajuda esses médicos a gerir a parte financeira, gerir uma clínica e assim por diante. Como é que é para você gerir a sua empresa hoje? Olha, sempre é um desafio, né? Nossa empresa tem crescido de forma exponencial. Então, cada vez mais a gestão exige do empresário. Então, o conhecimento na parte da gestão de pessoas, o investimento que você faz em conhecimento também é muito importante. Então, é algo que a gente busca muito. Então, muitas vezes não é só a estratégia do negócio, você depende de pessoas para trabalhar. E aí você tem que saber fazer a gestão dessas pessoas, contratar da forma correta, implementar ferramentas corretas para que o seu negócio também desenvolva. Então esse é um grande desafio que a gente enfrenta e graças a Deus tem dado certo. A gente erra em alguns pontos, melhora em outros, mas é um desafio constante. O que você falaria para o Arthur de anos atrás para ele não fazer? Olha, o que eu falaria é para ter começado antes, né? Para não ter tido medo de empreender ou de segmentar antes, se fosse o caso. Então, esse é um ponto que eu sempre trago. Se eu tivesse talvez o conhecimento, ou obviamente que a maturidade vem com o tempo, mas se eu tivesse o entendimento de hoje, há alguns anos atrás, ou quando eu comecei, lá em 2012, 2013, eu teria alavancado de forma muito mais rápida, ou talvez bem antes do que está acontecendo hoje. Então, o medo trava muito, né? Eu tive um colega médico, que hoje é nosso cliente, Dr. Douglas Francisco, cardiologista aqui de Londrina, que ele falou para mim na época, Barão, ele estava indo para São Paulo e tudo mais, e falou, Barão, tem um nicho assim e tal. E naquela época que ele se formou, eu tive medo de buscar esse público, porque eu achei que eu não estava preparado naquele momento. E aí, alguns anos depois que ele se formou, eu entrei de fato com a doutora Célia, né, dando direcionamento. Isso aconteceu. Então, eu me arrependo, às vezes, nesse sentido. Qual foi o erro mais valioso? Interessante isso, né? Qual foi o erro mais valioso, porque te ensinou alguma coisa que você já cometeu como empreendedor? Olha, nós já investimos muito em pessoas e nós queríamos que pessoas desenvolvessem e a própria pessoa não queria. Então, é o desafio de gestão, por exemplo, né? Então, isso para a gente foi a gente imaginava, queria muito, via oportunidades, mas na prática as pessoas não querem aquilo para a vida dela também, de alguma forma. Então, isso foi um erro que a gente hoje já tem uma maturidade de entender quando acontece ou quando, né, desponta algo nesse sentido. Então, para os empresários aí, às vezes você quer crescer, acha que a pessoa tem todo aquele tato para fazer aquilo, mas a pessoa não quer, às vezes, pagar o preço que você pagou, porque é diferente, né? Você é o dono do negócio. Então, é um erro que a gente aprendeu bastante. Alta performance requer renúncia, né? Muitas vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço, né? Olha, eu falo o seguinte, quando eu comecei aqui a trabalhar em Londrina, eu era office boy de um escritório de contabilidade. E eu comecei ali na bicicleta em Londrina, rodava Londrina inteira de bicicleta. E a pessoa que me passou o serviço, que estava saindo da função, estava saindo da empresa também, ela me falava assim, olha, na quinta-feira você vem aqui em tal região que tem uma feira, e aí você fica aqui na feira, dá uma seguradinha, porque às vezes acaba o serviço muito antes, você chega muito antes no escritório, o pessoal vai achar que você, nos outros dias que você chegou mais tarde, né, que você poderia ter chegado antes e tudo mais. Então eu fiquei uma semana com aquela pessoa, fiz o que ele estava fazendo. Na semana seguinte, eu acabava o serviço 9h30, 10 horas de entrega da documentação, corria para o escritório, pedia coisa para fazer e fiquei. Então eu fiquei 3 meses na rua como office boy, porque eu já tive a oportunidade de entrar como auxiliar, porque as pessoas viam que eu estava interessado. Então, depois de pouco tempo, eu já passei para analista de departamento pessoal, porque também tinha oportunidade e eu estava disposto a fazer. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, elas buscam ter o reconhecimento antes de ter a execução, ou antes de mostrar que está preparada para aquilo. Então, eu não vou fazer tal função porque não recebo para isso. Se você se dispõe a buscar, se você quer essa excelência,
as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão visualizar esse esforço. Então, hoje em dia, não digo que isso acontece com todos os casos, mas é uma característica muito comum que a gente visualiza. Você falou no começo, né, que você veio de 1º de Maio, uma família mais humilde, sim, né? Para chegar até onde você chegou, fala um pouquinho, quais tipos de trabalho você já teve? Cara, ó, eu já trabalhei em diversas funções, desde vendedor de picolé na rua, em 1º de Maio, vendi por bastante tempo picolé, me orgulho muito disso. Lamento assim, pelo fato de não ter foto, naquela época não tinha foto, não tinha nada para eu ter hoje um material para mostrar isso, mas vendi sorvete na rua, trabalhei em hortifruti, hortifruti granjeiro, que eu falo que é a colheita de pepino, berinjela, pimenta doce, em 1º de Maio também. Trabalhei em verduraria, trabalhei em supermercado, vendia Avon, Hermes, tudo que já vendia pera, tudo que tinha coisa para vender. Tem uma tia em 1º de Maio que na época fazia essa administração de venda dessas coisas, eu pegava para fazer. Então, sempre busquei muito essa rotina. E é uma característica interessante, porque me formei em contabilidade, mas eu me vejo muito mais como um vendedor do que propriamente um contador. Uhum. Então, através do meu trabalho, eu consigo vender muito bem o meu trabalho, e essa característica de crescimento, ela envolve muito isso. Porque a contabilidade, muitas vezes, é um perfil mais técnico, a pessoa não tem um foco no comercial ou na venda, então esse crescimento também impacta. Então, já trabalhei de tudo um pouco nessa vida e me orgulho muito disso. Tá? Eu trabalhei aqui, quando eu vim para Londrina, obrigado, eu vim para Londrina, eu trabalhei num frigorífico, um mini frigorífico, só mexia com carne de porco. Eu lembro até hoje que eu cortava barriguinha de porco para esses lancheiros que fazem, essas barraquinhas de lanche que vem aquele bacon picadinho, cortava aquilo o dia inteiro, embalava, colocava vácuo, e eu chegava na faculdade com a mão toda, aquele cheiro forte, com a mão no bolso, porque podia lavar a mão 30 vezes que não saía o cheiro. Então, são coisas que vão marcando na vida da gente, que acho que é o que construiu o que a gente é hoje, né? Então, faz parte da nossa história. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, sempre tive esse exemplo. Então, valeu a pena tudo que eu fiz lá atrás e é o que me trouxe até aqui. Parabéns, Arthur, parabéns mesmo. Isso é um exemplo que, através de dedicação, esforço, estudo e foco, você pode chegar aonde você quiser. Basta você não desistir. Arthur, fala um pouquinho, o que você gosta de fazer fora do trabalho? Paz, eu gosto muito de pescar. Gosto muito. Inclusive, fiz uma viagem recente para o Pantanal com meu pai, que era uma realização que eu tinha, que eu queria muito fazer já há um tempo. Meu pai sempre gostou de pescar. A gente pesca bastante ali em 1º de Maio, pesca uma curvinha, um tucunaré. E aí eu consegui agora esse ano levar para pescar no Pantanal. Ficamos uma semana numa chalana, com comida, bebida à vontade, pescando o dia inteiro. Pescava 10, 12 horas por dia, então matei à vontade. Então a pescaria é um hobby que eu tenho. Bola, gosto de jogar bola, mas depois que as crianças nasceram, já faz uns 5 anos que deu uma parada, né? Falo que eu tô jogando no máximo para o ímpar agora e com medo de lesionar ainda. Mais ou menos são esses os hobbies aí que eu tenho fora da rotina, né? E, obviamente que a rotina familiar, eu gosto muito de voltar para 1º de Maio. Eu tenho uma chácara lá que a gente vai final de semana, minhas crianças adoram estar lá. Então, esses passeios, viagens, isso tudo faz parte do que eu gosto de fazer. E como que você equilibra a vida pessoal, vezes empreender em um setor tão exigente quanto é o da contabilidade? Exige muito da nossa rotina, né? Então, por muito tempo, era complicado chegar em casa e não falar de trabalho, por exemplo. Porque a minha esposa, minha sócia também contadora, Carolina. Então, a gente tenta travar isso de uma forma para não prejudicar a vida pessoal. Então, às vezes, você está em casa e o celular, um monte de coisa para resolver, para dar retorno, e os filhos estão ali, é o momento dos filhos. Uhum. Então, conciliar isso não é fácil. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, ter uma maturidade para não envolver essa rotina familiar. Né? Em algum momento isso escapa, acontece, mas o foco depois das 6, depois das 7, depois das 8, quando chega em casa, é estar com as crianças, é o tempo de qualidade. Eu falo que é o estar presente, né? É a lei da presença. Se eu estou aqui com você, não adianta eu ficar preocupado com o que está tocando no meu celular. Não vou resolver. Eu estou aqui, eu tenho que dar atenção, eu tenho que estar focado no que eu estou fazendo. A mesma coisa com os meus filhos, com a minha esposa. Então, esse é um princípio que eu tento carregar. Então, é desafiador, mas é necessário. Legal. Fala para nós uma curiosidade sobre você que pouca gente sabe. Pouca gente sabe que eu toco bateria, por exemplo. O André, aquele dia que a gente entrevistou aqui, são essas coisas, é engraçado, né?
olha pra você, mas não imagina que você toca bateria. Sim. E ele falou que ele tinha sido padeiro. Aham, Um banqueiro que tinha sido padeiro. É legal essas coisas. Ele não foi muito feliz na rotina de padeiro, mas aconteceu. Então, bacana, toco bateria, na adolescência participava de rotina de igreja, né? E tinha esse... Hoje faz tempo que eu não paro para tocar, mas quando tem confraternização da empresa, vai os músicos e tal, eu sempre me enfio ali, tento tocar um pouquinho, matar a vontade. Mas gosto muito de sertanejo. Canta também ou não? Não, tento, mas não sai nada não. Tá certo. Arthur, qual hábito pessoal você acha que mais te ajudou nos negócios? Eu acho que esse positivismo, esse acreditar e sempre buscar o querer que eu falei no início, foi um fator bem diferencial. Porque muitas vezes você visualiza, mas não vai adiante, não persiste. Então eu sempre fui muito positivista. Vai dar certo, eu vejo que isso aqui tem potencial. Quando a gente começou a traçar metas de crescimento anual, né, a Carolina ela falou assim, como é que você vai colocar 200, 300 clientes no ano? Isso não existe, não faz parte da nossa rotina. Eu falei, não, vai dar certo. Colocamos como meta e vamos fazer acontecer. Então, é uma característica muito forte minha. Uhum. Que tendências você enxerga para médicos nos próximos anos em finanças e gestão? Olha, o que acontece no segmento médico hoje, que está muito em alta, né, é a questão da quantidade de médicos que vão estar no mercado daqui a um tempo, cada vez mais faculdades abrindo e tudo mais. Então, isso vai impactar, obviamente, nas finanças dessas pessoas, porque é a lei da oferta e da demanda. Eu acredito que não vai banalizar esse mercado, tá? Mas o mercado filtra. E a forma de você permanecer bem no mercado, tanto na sua atuação e também, obviamente, na rotina financeira, que é reflexo disso, é também você, como médico, buscar um diferencial, que é uma residência médica, uma especialização, e olhar para o fato de você ser empresário também. Então, eu sempre falo, se você tem uma empresa, você é empresário. Então, muitas vezes o profissional liberal ele não se olha dessa forma, ele não se vê dessa forma. Então, isso é muito importante. Então, buscar uma especialização, uma atuação que talvez... Você não vai inventar a roda, mas que você vai ser diferenciado da maioria das pessoas que também atuam de uma forma generalista. Você não vai ficar brigando, talvez, por plantões. Então, no início isso é necessário, mas a longo prazo é importante que você tenha esse olhar, entendeu? Eu já atendo médicos, por exemplo, que focaram em trabalhar logo no início. E aí começaram a ter uma renda cada vez melhor, porque você vai tendo dedicação, vai pegando os lugares ali para trabalhar, e a pessoa já tem, às vezes, um salário de 30, 40, 50 mil. Então, a longo prazo, essa pessoa vai ter uma renda mais alta do que outros? Vai. Mas quando ela quiser ter uma calmaria, uma tranquilidade, ela não vai conseguir parar a rotina de plantões e continuar tendo essa renda. Ela fica um pouco travada nisso. Uhum. Então, se você foca em especialidade, em montar um negócio, uma clínica, então fazer uma gestão, ser empresário, isso vai te trazer lá na frente um conforto maior na sua profissão. Você consegue hoje saber a especialidade de clientes que você mais atende? De médicos? Olha, os segmentos que mais performam é o pessoal que forma em clínica médica, dermatologia, oftalmo, a parte das especialidades, né? Uhum. Mas o nosso público maior hoje está nessa fase de transição, tá? Como recém-formado, que é a nossa maior captação, está na parte de rotina de plantões e não é a maior parte que já está na segmentação, tá? Mas é um movimento que acontece. Uhum. Nós começamos esse atendimento a esse público, como eu falei, lá em 2018, 19, 20. Então essa galera vem se formando e aí uma residência dura 2, 3, se for uma subespecialidade tem mais 1 ou 2 anos. Então a gente está num momento de transição, a gente está percebendo que muitas pessoas estão terminando a residência, estão buscando abrir uma clínica. Então até o que a gente tem focado é criar um ecossistema em volta desse médico. Porque hoje a gente tem essa segmentação médica, mas não é totalmente, por exemplo, voltado para clínicas. Nós temos clínicas, então a gente vai criar um setor interno que é o Barão Med Clínicas. Então, a rotina de BPO financeiro. Então, a pessoa precisa de um outro serviço, de uma holding, de um planejamento. Então, tudo isso a gente vai criar em volta das necessidades desse cliente. Né? Uma parte já tem rodado e outra parte está no planejamento. Então, esse é o nosso foco. Legal. Se você tivesse que deixar só uma frase de conselho para os médicos e contadores, qual seria? Busquem se especializar. A especialização hoje, tanto para o médico quanto para o contador, é o que vai fazer a diferença no sucesso profissional dele.
poderia mudar um pouco essa frase. Na rotina do contador, a segmentação. Essa especialização, quando eu falo, não é de fazer uma pós-graduação. É especialização em um nicho de mercado. Rapaz, se você não fosse contador, Arthur, o que você seria? Olha, eu tentei faculdade de engenharia civil. Sério? Antes de fazer contabilidade. Passei na primeira fase da UEL, na segunda não. E acho que foi por Deus também, porque acho que já estava traçado o caminho na contabilidade. Mas é algo que me atraía na época, a parte da engenharia. Legal. Um livro. Um livro? Olha, o que eu estou lendo recente é o Sapiens. Que eu acho bem interessante, que é a história, a formação da humanidade, as características das coisas que hoje a gente percebe que foi moldado lá atrás e às vezes não sabe o porquê, né? Então eu acho bem interessante. Uma comida? Lasanha. Um medo. Um medo? Paz, eu tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer, deixar os meus filhos, minha família. Uhum. É o que... Às vezes paro para pensar, tenho 2 filhos para criar, tem muita coisa para viver. Então... Uma realização. Uma realização? Rapaz, acho que uma realização é conseguir proporcionar para os meus filhos o que lá atrás eu não tive. Então, ver os meus filhos hoje com saúde, bem, com estrutura, para mim é uma realização de... É o sucesso. Eu falo que existem vários critérios para sucesso, né? Sucesso na carreira, sucesso pessoal, sucesso familiar. Então, isso para mim é uma realização. Um sonho? Um sonho? Ser a maior contabilidade do Brasil. Poxa. E vou chegar lá. É isso aí. Se você pudesse parar para analisar, né, todo esse tempo de trajetória que você já tem, o que você não faria e o que você faria de uma outra forma? Olha, voltado para a empresa, o que eu não faria talvez hoje, que nós não estamos fazendo hoje, é às vezes apostar numa atuação muito júnior na empresa, de pessoas que muitas vezes não têm experiência e você acha que vai performar ou vai aprender. Então, na nossa rotina, isso não aconteceu. Uhum. Então, foi algo que a gente bateu cabeça. Num primeiro momento, a gente achou que daria certo, mas não foi o caso. Então, a busca de pessoas que muitas vezes já têm uma bagagem, uma experiência, que já têm uma base, faz toda a diferença para o negócio. Você sofre menos. Então, isso eu não faria novamente. Tá? E a questão do que fazer novo, é isso? Sim. Olha, eu acho que esse empreender em segmentações de ecossistema que a gente tem visualizado, a minha intenção é fazer cada vez mais isso. Então, é o que eu tenho em mente nesse momento para poder desenvolver ainda mais o negócio. Né? A contabilidade e fora a contabilidade, esse ecossistema em volta desse cliente. Uhum. Então, Quantos funcionários você tem hoje? Nós estamos próximos de 24 a 25 funcionários nesse momento. Uhum. 25 pessoas. E como é que você lida com essa parte de gestão? Porque hoje, eu acho que o grande problema, né, da maioria dos empreendedores se chama mão de obra. Uhum. Né? Como é que você administra essa questão? Olha, nós temos uma divisão ali na rotina, né, porque por mais que eu seja ali a pessoa que está à frente da empresa, tem a Carolina, que é minha sócia, que faz toda a parte de gestão operacional. Então, ela é responsável por essa gestão contábil, fiscal, atendimento. Eu fico focado na parte comercial, marketing e desenvolvimento de outros negócios. Então, essa gestão ela é compartilhada de alguma forma. Porque também sozinha é bem complicado. Uhum. Mas é difícil. Essa mão de obra cada vez mais escassa, no sentido de muitas ofertas no mercado. Essa questão da falta dessa qualificação. As pessoas, como eu falei, elas querem um reconhecimento, mas não querem a contrapartida, né? As pessoas querem viver o ônus que o desconforto traz, mas não querem passar pelo desconforto. Uhum. Então, isso é um desafio constante. Quer viver o bônus. Exatamente. Viver o bônus sem pagar o preço. Arthur, que legado você gostaria de deixar? Olha, o que eu quero deixar para as pessoas que me conhecem, para os meus filhos, né? É que o trabalho vale a pena, que ser positivo vale a pena, muda a sua vida
Então, acho que esse legado de olhar para frente e falar que vai dar certo e tentar fazer dar certo. Acho que esse é a principal característica que eu quero passar para as pessoas. Legal. Esse foi o nosso podcast, nossa entrevista de hoje. É um bate-papo um pouco técnico, vamos dizer assim, voltado aí para o público médico. Mas com certeza, você que está nos assistindo, você que assistiu essa entrevista aqui, você tirou vários insights. Né? Como, por exemplo, independe, né, o lugar que você nasceu, né? O que vai determinar onde você vai chegar são as escolhas que você vai fazer ao longo do seu caminho. Né? Se você tiver dedicação, foco, você vai conseguir chegar lá. Arthur, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer poder contar um pouco aqui da sua história, falar um pouco do que você almeja para o futuro, né? E com certeza você serve de inspiração para a galera que está nos assistindo aí. Foi um prazer poder te entrevistar e falar um pouquinho mais da sua história aí. Eu que agradeço essa oportunidade de contar um pouquinho de como as coisas aconteceram, de inspirar outras pessoas, e agradecer o espaço aí e parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Acho que o fato de você trazer esses conteúdos para as pessoas inspira não só a sua vida, a sua rotina, como as pessoas que te assistem. Então, isso é muito valioso. Poucas pessoas se dedicam a isso ou têm esse foco em contribuir, então isso é muito importante. Parabéns. Obrigadão. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Conta para nós, agradecer o nosso patrocinador da Handkiss, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.